Está no ar, Dragos Cast. Fala galera, meu nome é Gabriel Souza e este é o Dragos Cast. No episódio de hoje vamos falar sobre o Card Fight Tavern. E comigo aqui está o Alexandre, o co-criador do Card Fight Tavern. Alexandre, seja bem-vindo ao primeiro Dragos Cast, não só o primeiro, né? Como os outros programas também que você vai estar fazendo junto comigo aí. Tudo bem aí, Gabriel? Tudo bem, pessoal? Valeu pela honra aí de participar do primeiro Dragos Quest, de estar abrindo aí, falando de um assunto aí que a gente conhece bem, né? E obrigado aí pela honra e estamos aí. Então, pessoal, no episódio de hoje vamos falar aí sobre o Card Fight Tavern, um card game criado aí por mim e pelo Alexandre, baseado no mundo aí de Strangeland. Alexandre tem aí praticamente 95% das artes do card. Ele é o nosso desenhista aí pros cards. Alexandre, conta aí um pouco pra galera aí como é que é o processo de criação para você dos cards. O que você imagina na hora que você está criando? Bom, conforme assim a gente conversava bastante, né? Pouco antes de criar, isso foi no ano passado, de 2019, onde a gente decidiu, assim, através de bastante diálogo, estar criando um card game. Os processos das regras até não foi muito difícil, não. A gente conversou bastante, né? E a gente acabou escolhendo as regras que a gente achou que ia ficar valendo mais para estar fazendo um card fighter diferente, né? E a gente sabia que o problema principal ia ser estar entrando nas artes, né? Que era a coisa mais difícil de conseguir, porque o desenho ele é feito ainda mesmo num tamanho pequeno, utilizando uma mesa digitalizadora, só que ainda assim eles são demorados, sabe assim, para poder estar achando a arte para a carta ideal, para estar conseguindo fazer uma imagem boa. Então, assim, é o que a gente encontrou a maior dificuldade para estar fazendo. Porém, assim, nas regras, eu acredito que a gente não teve nenhum problema, não. Mas hoje em dia o que passa mais dificuldade é mesmo na parte das artes das cartas, né? Porque ela tem que estar combinando muito bem com a descrição dela, também com o mundo que é Strangeland, que é o pano de fundo aí, que é um mundo de aventuras, que a gente conhece, um mundo de fantasia medieval. Então, assim, é o processo mais difícil, a parte de estar desenhando mesmo os cards, a parte da arte mesmo. E como o Alexandre disse, né? Eu mesmo não... Se eu conseguir fazer um ou dois desenhos aí para poder estar colocando os cards, foi muito. Ele tá ficando praticamente com 90%, 95% das artes dos cards. Agora já pegando a parte das regras, como o Alexandre falou, as regras nós sentamos para conversar e debatemos como poderia ser e chegou ao que está agora. E daqui a pouco eu vou entrar nessa parte também, porque teremos alterações em alguma parte da regra aqui do Card Fight. O Alexandre também, ele é co-criador junto comigo do mundo de Strangeland. Mais pra frente eu vou fazer outro episódio falando sobre o mundo de Strangeland, explicando melhor qual que é esse mundo de fantasia medieval. Por agora, que posso estar falando aí pra vocês é que o mundo foi criado em 2015, se eu não me engano, num livro que eu escrevi chamado A Lágrima do Dragão. Então assim, foi criado para o mundo, como eu sou amante de RPG e card game, tive a ideia de fazer ele com as regras para RPG também, criar um manual para ele e fazer o card game. Aí sentamos para conversar, eu e o Alexandre, ele ajudou bastante nessa criação do mundo aí, até mesmo com o mapa, e tamo aí, né? Bem lembrado, Gabriel, como você falou. Aqui também estou, inclusive, com o card aí do Lobo das Montanhas, com a criação sua. Ela foi apenas digitalizada, depois desenhada aí por mim. Foi um card aí que ele até apareceu também nos seus contos. Um card vermelho, tem outras artes aí suas pra gente poder estar fazendo pro próximo deck. Mas voltando a falar sobre as regras aí, igual você falou mesmo, fizemos um refinamento, jogamos algumas partidas, vimos aquilo que agregava para o jogo ficar mais dinâmico, decidimos estar fazendo umas mudanças, tudo em prol da jogabilidade, que hoje em dia acho que o mais importante aí é o pessoal sentir a vontade para jogar, um jogo dinâmico, um jogo que tenha balanceamento, que flui aí num jogo, possa ao mesmo tempo oferecer várias oportunidades aí para o pessoal estar montando um deck e fazendo uma vitória diferenciada. E tá aí, né, Gabriel, junto com o mundo Strangeland e criação sua, que originou aí toda
as artes pro Cardfight Tavern, né? E futuros lançamentos seus aí, né? De contos, crônicas e mais sobre o card também, Cardfight aí, que vai estar tudo envolto ao mundo mesmo. É isso aí, galera. Vocês esperam que mais pra frente teremos vários lançamentos aí do mundo de Strangeland. Mas vamos entrando então, Alexandre, aí para as regras do Cardfight Tavern. Eu tô com o manual aqui em mãos e assim, as regras são bem esclarecidas nesse manual. Para quem já jogou Magic, tem o conhecimento de Magic, para jogar o Cardfight Tavern vai ser muito mais fácil, muito mais prático, porque nós baseamos bastante coisa no Magic the Gathering, nós somos amantes de Magic, né? E baseamos muita coisa desse jogo também. Eu vou deixar aí para o Alexandre estar explicando qual será a nova alteração que teremos na regra e o porquê que vamos fazer essa alteração aí já para o próximo deck aí, que é o deck de cor preta. É verdade, Gabriel. Não dá para esconder mesmo, né, que Magic teve uma forte inspiração pra gente aí nos cards. Como assim, o jogo tá bem simples para jogar. O pessoal, como o próprio nome sugere, é o Cardfight Tavern, é uma disputa entre tavernas. Então a taverna paga os recursos necessários para se baixar as tropas para poder estar entrando em campo para combate. Elas têm aí a vida e aí o ataque delas. E nisso a gente descobriu que o card para se lançar, um exemplo aí, um card para se lançar um taverneiro para se lançar um feitiço, nada mais ele tem que ter uma criatura aí que é capaz de realizar aquele feitiço, né? Porque no Magic a gente sabe que são magos, invocadores que realizam. Nesses é o taverneiro, e ele nada mais que ele pode fazer. Ele tem um exército aí, se ele não tiver capacitados que possam utilizar magia, ele não vai poder estar utilizando aquela magia no jogo também. Assim como outros que não possam estar equipando determinado equipamento, uma espada, por exemplo, numa criatura de 4 patas, não tem como. Então a gente acabou inventando essa parte da regra de equipamentos de níveis e magias de níveis. Porém, esse jogo estava ficando um pouco atrasado demais e essas cartas acabavam ficando um pouco inúteis para a gente poder, digamos assim, utilizar elas. Então foi criada assim a mudança da regra. O card ele vai estar especificando somente se ele é mágico ou não. Sendo mágico, ele terá a capacidade de utilizar as magias do deck. E se ele é equipável, se ele pode utilizar equipamento. Podendo utilizar equipamento, qualquer equipamento em mão, ele pode ser acoplado ao card, sim. Isso acreditamos que vai ficar bem mais dinâmico e vai tornar as cartas de equipamento e de feitiço mais essenciais também para poder estar entrando em jogo. Olhando aqui nas regras, essa parte que o Alexandre falou de equipar, significa que a criatura pode equipar um artefato daquele nível descrito. Então na carta, tava vindo aí como, por exemplo, aí, a Adaga Real. A Adaga Real ela é um artefato nível 1. E vem a descrição nela que somente criaturas com equipar 1 podem equipar esse artefato. É a mesma coisa da magia. Na carta Dissolver, tem magia nível 2. Somente criaturas com magia 2 ou inferior pode conjurar essa magia, né? Então assim, pensando nisso, Alexandre teve a ideia, ele veio conversar comigo falando sobre essa alteração na regra. Vai ficar, como ele disse, mais dinâmico, vai ficar mais prático para a galera. E nem não vão perder carta, porque querendo ou não, às vezes a carta ficava guardada no Grimório, você nem acabava nem usando ela por causa disso, porque você deveria ter uma carta para poder usar essa outra carta. Nem você deveria ter um equipar lá de artefato. Tem que ter algum guerreiro, alguma criatura com nível 1 para você poder equipar com aquela outra carta também de nível 1. Então assim, para não ficar nesse vai e vem dessas cartas, decidimos fazer a alteração. Então todas as criaturas que possam equipar algum equipamento vai poder equipar esses artefatos, e qualquer criatura que poder usar magia vai poder equipar uma carta de magia. Verdade. Por exemplo, aqui a gente tem a Garra Escarlate, que é uma criatura arpia. Ela tem magia nível 2, por exemplo. Ela pode utilizar magia de nível 1 e nível 2. Aí de repente você tá aí com uma magia de nível 3 em mãos
e de repente você não é capaz de utilizar porque você só tem essa criatura até o nível 2. Então acaba que tornando muito amarrado, muito demorado para poder estar utilizando, então o pessoal acaba preferindo, foi o que a gente constatou, nem colocar esses cards de magia em campo. Sem dúvida, acredito que vai dar um ar mais dinâmico pro jogo. Vai estar mesmo essas cartas de artefato e feitiço, vão poder dar uma essencializada, digamos assim, para eles, porque era cartas que estavam acabando ficando na pilha, na mão, e acabando não tendo muita serventia para eles por conta da dificuldade de utilizá-los. Mas porque a gente quer assim que o pessoal varie bastante na formação de um deck. Por exemplo, ele pode optar por utilizar criaturas só com equipar, podendo ter aí vários equipamentos diferenciados para poder estar equipando em qualquer criatura que ele tiver ali na hora em campo, ou mesmo um deck baseado mais em feitiços mesmo, com criaturas que possam estar utilizando de bastante de feitiço aí e ocasionando aí num deck bem rápido mesmo, ou que possa estar dificultando a jogabilidade do adversário aí, como esses decks de descarte que existe muito aí no Magic Azul, por exemplo. Então eu acredito que essa nova regra aí vai dar um impulso a mais também pro Card Fighter Tavern e vai se tornar mais dinâmico mesmo. Na verdade vai melhorar bastante a jogabilidade nessa parte. Até eu mesmo vou refazer meu deck aqui. Vou implementar os equipamentos aqui já. Assim que sair a nova regra, já atualizar pro jogo. Sem dúvida, né? De acordo assim, com o que a gente jogou há um tempo atrás e estava fazendo os testes, era o tipo de card que a gente estava deixando eles de fora, né? Sim, não estava sendo muito utilizado, não. Já muda de figura, né? Que agora eles já são cards aí que eu acredito que possa fazer uma certa diferença na hora da decisão. Sim, eu já estava fazendo um teste aqui com o meu combatente da capital aqui, ele é 2/3 e equipando ele com a adaga real e ele fica com 3/3, então já dá aquele up no card, né? Já ajuda bastante e fica mais fácil você poder tá utilizando esse tipo de card no deck também. Olha, tem também o nome de Dareia. Ele é uma criatura humano-mago. Ele tem aqui pra gente até então ele tinha só o equipar 1. Ele nunca ia poder estar equipando uma lança de arremesso, né? Porque já é uma carta de equipar nível 2. Ela é boa porque ela dá habilidade de alcance para a criatura poder estar bloqueando criaturas voadoras. Dá um +2 também no ataque. Então já vai dar assim, uma boa diferenciada. Um equipamento desse aí no nome de Dareia já vai tornar ele uma criatura podendo bloquear aí com um dano de 3. Então isso aí vai ficar bastante diferenciado mesmo. Vai dar para o pessoal estar fazendo umas boas modificações aí nos decks e vai se tornar imprevisível, né, na hora da decisão e da vitória ou da derrota. O pessoal aí que tá ouvindo aí a gente, muitas vezes pode não estar entendendo direito a parte do recurso. O que é o recurso? O recurso ele toma muito lugar que seria a mana, né? Nesse caso, o taverneiro, que é o dono do deck aí da taverna, ele tem os recursos que ele, no caso, precisa pagar para que aquela criatura entre em campo, para que ele possa fazer uma criatura dele utilizar um feitiço, ela descer um equipamento. Então é como se ele estivesse comprando coisas para um exército dele. E o recurso geralmente ele tem suas cores definidas, né, em cristais do próprio mundo Strangerland. Um exemplo aí é o nosso deck vermelho, né, inicial. Ele utiliza aí a cor vermelha relacionada ao rubi, né, uma pedra rara aí do mundo Strangerland também. Então as criaturas elas possuem custo e uma quantidade também daquela obrigatoriedade da cor daquele recurso, né? Por exemplo, aqui eu tenho o Gigante da Colina, ele custa 5 de recurso, porém 2 deles obrigatoriamente tem que ser da cor vermelha.
tem que ser aí relacionado à pedra rubi. Então o restante ele pode estar tendo de uma outra cor. O taverneiro tendo aquela quantidade de recurso para pagar, ele consegue baixar aquela carta em campo. E onde ele consegue esse recurso? Esse recurso nada mais é do que as criaturas que de certa forma vão trabalhar para ele para gerar aquele recurso. Qualquer criatura em campo, ela que esteja na mão, ela pode descer como um recurso, gerador de recurso para as próximas cartas que o taverneiro quiser estar descendo em campo de batalha. Então, ou seja, precisa ser uma criatura viva que estaria, digamos assim, trabalhando para gerar aquele recurso que vai estar contratando aquela determinada tropa para estar entrando em campo. Sim, vale ressaltar que essa criatura que ela ao entrar como recurso, ela não pode ser usada na fase de batalha. Ela vai ficar ali como se fosse uma mana do Magic, né? Como recurso para poder a outra criatura entrar para a fase de batalha. Sim, esse é o diferencial do Cardfight Tavern, porque é como eu disse lá no começo, falando sobre o mundo, que nós somos amantes de RPG, amantes de card game. Então, quando criamos o Cardfight Tavern, tem essa pegada de RPG nele. Então, assim, você vai ter que usar a tua estratégia para poder derrotar o taverneiro inimigo. Então, você vai usar a sua tropa, você vai ver o que você tem ali em mãos. Se essa carta realmente é preciso jogar ela em campo de batalha agora, ou você pode gastar ela como um recurso. Então assim, vai usar muito a estratégia do board game, a estratégia do RPG para poder destruir o taverneiro inimigo, né? Reduzir a 0 os pontos de vida dele. Exatamente, isso aí, Gabriel, olha, bem lembrado, ó. Um exemplo aí de uma estratégia é a Mantícora Orgulhosa, uma carta rara, criatura voadora, excelente, lançadora de magia também, causa dano direto. O problema é que ela custa 4 de recursos, 2 dele obrigatoriamente sendo vermelho. Tirando ela numa mão inicial, infelizmente a pessoa vai ter que optar mesmo por colocar ela como um gerador de recursos, vão ficar segurando ela na mão até conseguir juntar 4 de recursos. Já se ela fosse tirada em meio de jogo, já é uma criatura que você já conseguiria baixar ela ali por já ter esses recursos durante o decorrer do jogo, já tendo juntado eles ali. Então realmente onde entra muito da estratégia. O card vale a pena segurar ele em mãos para ser lançado mais pra frente, vale a pena descer ele como gerador de recursos por ser muito caro no início. É aí que vai estar todo o diferencial também de uma boa estratégia. Você falando sobre a Mantícora, vem aquela base de Magic que nem tem na cabeça, do que só pode descer a carta se tiver os terrenos ali, né, pra você poder baixar elas. O recurso nada mais do que isso também. Porém, o diferencial é que você não fica com 3, 4 terrenos em mãos. Você vai ter ali 5 cards de criatura, e essas criaturas você pode usá-las como recurso. Então, como você falou, Alexandre, a Mantícora, se tirar ela na mão inicial, o custo dela é muito alto. Então, às vezes, vale a pena se sacrificar ela, em termos de sacrificar, que é descer ela como recurso, do que você ficar segurando ela até na metade da partida. Outra dificuldade aí, né, que a gente sabe que artefatos feitiços não são geradores de recursos, não são criaturas vivas, portanto eles vão estar ajudando bastante no jogo, porém eles não geram recursos. Se uma pessoa faz um deck de bastante cartas de artefato e feitiço, ele tem que ter em mente que se ele não tiver criaturas vivas que possam fazer geradores de recurso, ele vai acabar não tendo recursos para poder baixar esses cards no decorrer do jogo. Não, isso foi bom você ter lembrado dessa parte dos artefatos, né? Então assim, o pessoal para poder fazer o deck tem que entrar bastante na regra, tem que olhar bastante os decks, criar algumas possíveis jogadas para poder ver se realmente compensa ou não ter muitos artefatos no deck, ou se compensa mais ter criatura e magias. Sim, a estratégia vai estar aí não só no jogo, né, mas desde a montagem do deck até o calibramento dele, para poder estar montando vai ser uma estratégia aí, para poder estar utilizando do máximo do potencial daquele deck, né? Que a gente conhece aí, que o pessoal que vai montar mesmo um deck vai quebrar a cabeça aí, vai fazer deck que simplesmente vai detonar no jogo. Alexandre, antes de nós finalizarmos aqui o primeiro Dragos Cast,
temos alguma novidade aí sobre o próximo deck aí do Cardfight Tavern? Bom, o que eu já posso adiantar aí, conforme a gente já conversou também, né, Gabriel? Ele vai ser um deck aí de recurso preto, e no caso ele utiliza aí o cristal Onyx, né, pedra Onyx, que também é uma pedra rara em Strangerland, da mesma cor. É um deck assim que ele vai mexer bastante com o limbo. No caso aí, o pessoal que não sabe bem o que é o limbo, ele é a mesma coisa do cemitério no Magic, é para onde as cards vão depois que eles são derrotados, que eles são descartados. Então, assim, ele utiliza bastante desse limbo. Muitas das criaturas têm a capacidade de regeneração, de voltar. Ele lida muito assim com as trevas mesmo, né? Com aquela coisa mais dark. Então vai ter muitas criaturas aí bastante obscuras mesmo. Já tem inclusive artes aí do Gabriel também pra gente poder estar jogando no computador, desenhando ela, pintando. Então ela é um deck aí que o pessoal que gosta bastante da mana negra e vai gostar bastante de jogar com ele. É um card com criaturas bem assim, características mesmo, zumbis, esqueletos, criaturas bem estilo mesmo dos cards negros do Magic aí, da mana preta. E esse deck é o meu mais favorito. E a gente não pode esquecer também, né, que esses primeiros decks aí, que constitui aí a Ascensão das Trevas, ele trata diretamente das histórias de Strangerland. Neles carrega bastante informação sobre o mundo, sobre os contos do Gabriel aí, sobre o mundo de Strangerland. Então, ao mesmo tempo que é um card fight aí, que é um card game, ele conta toda a história também de Strangerland através dos cards. Gabriel aí, né, amante da mana preta aí, vai gostar bastante do deck de recurso preto mesmo. Eu já não vejo a hora desse deck sair para poder montar o meu deck preto e vermelho aqui para poder destruir tudo. E para quem se interessou aí e quer saber onde que tem os cards à venda, entre lá no tavernacardshop.wixsite.com/loja. Lá tem todos os cards, estão com preços bem acessíveis. E assim que for saírem os novos cards, eu já vou estar incluindo na loja também, para você estar ciente, para vocês já ficarem por dentro de tudo que está acontecendo. Ótima combinação mesmo aí, ó. Fazendo um deck aí com o recurso vermelho e o recurso preto, você vai ter aí uma boa diversidade entre criaturas rápidas, feitiços de dano direto e ao mesmo tempo aí a capacidade do recurso preto, né, de envolver o limbo. E é isso aí, galera, vamos chegando então ao final do primeiro Dragos Cast. Tô vendo que nós vamos ter que voltar, Alexandre, com mais um episódio falando aí sobre o Cardfight Tavern. Ficou muita coisa no ar ainda para nós poder passar pro pessoal. Agradeço aí quem ouviu até o final do Dragos Cast. E deixo também aí o site do mundo, né, de Strangeland, para quem conhecer o mundo. Entre lá no mundostrangeland.wixsite.com/website. Lá tem contos, tem livros à venda, tem o próprio Cardfight Tavern, tá nele também. E temos aí a loja Covil de Dragão, que é uma loja parceira aí do mundo também. O Alexandre quer se despedir da galera aí? Fica à vontade. Não, Gabriel, eu agradeço aí por ter me chamado aí para estar fazendo parte do primeiro Dragos Cast. E igual você falou mesmo, a gente vai precisar estar voltando bastante aí, fazendo outros episódios até, pra gente poder estar falando bastante coisa aí, porque tem muita coisa envolvendo aí o Cardfight Tavern. E obrigado pessoal também que ouviu aí. E não esquece aí não, viu gente? Ó, vamos tornar um taverneiro aí do Cardfight Tavern, porque garanto aí que o pessoal vai gostar. O pessoal aí do Card Game vai gostar bastante. E é isso aí, até a próxima aí. Olha aí pessoal, hashtag fica a dica aí do Alexandre. Vamos nos tornar um taverneiro aí, montar nosso exército para poder derrotar o taverneiro inimigo. Vamos ficando por aqui então, pessoal. Obrigado para quem acompanhou aí o primeiro Dragos Cast. E em breve estaremos de volta aí com mais um episódio do Dragos Cast. Um forte abraço, até o próximo.